Muito bem, ao som dessa música do Quarteto Geliard, nós entramos lá nesta manhã de terça-feira para te abençoar com a palavra de Deus e também te abençoar com lindas canções, com lindas músicas que você já ouviu aqui dentro do nosso programa RBD no rádio, né? Quero chamar de saudosa lembrança que foi ontem, tá bom? Eu, dessa manhã de segunda-feira, quero já abraçar a todos amanhã de terça-feira, Ribamar. Nós estamos na terça, abraçar todos meus irmãos, coordenadores, professores da EBD da área 7. Área 7 aí composta por Nova Canaã, tá certo? Prainha, Rio Jordão, Betel, Monte do Senhor, Alta Torre, e essa turma boa aí da área 7. E o Leonardo já vai preparar essa canção aí, e com essa canção nós abrimos o nosso programa, tá bom? E eu te convido para não mudar de frequência, fique conosco, porque já está aqui no nosso estúdio a nossa querida irmã Wanda Salles, que vamos conversar um pouco sobre a nossa Escola Bíblica Dominical e também sobre a nossa revista da nossa EBD. Essa música a todos os coordenadores da área 7. A Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Cada um de vocês. Muito bem, a irmã Wanda Salles dispensa o currículo, né? Mas mesmo se vou apresentar o currículo da nossa convidada de hoje, né? Wanda Salles, que é missionária, é autora de livros, conferencista e também Masterchef, né? Masterchef também, não sei se ela lembra, mas o pastor Valtinho era dirigente, a atriz dela, na época eu era dirigente, ela já estava no Tianguá, Ceará, parece. Ele trouxe um livro seu, de publicação sua. Até cacei isso aqui para trazer e acabei esquecendo, tá bom? O livro lá da história da Assembleia de Deus em Tianguá. Parece que isso foi. Irmã Wanda, nossa conversa, vamos fazer aqui um feedback rapidinho, depois nós vamos entrar no conteúdo propriamente dito da nossa revista. E eu começo esse programa nesta manhã lhe perguntando: a senhora nasceu num berço evangélico? Como se deu o seu contato com a nossa escola dominical? Tá certo? Como foi esse encontro seu com a EBD? Porque uma palestrante, com certeza, uma palavra, não pode deixar de ter esse contato com a escola dominical. Na verdade, a minha história é bem interessante, porque quando a minha mãe nasceu, a minha avó já era evangélica. E é com muita honra que eu falo sobre a história da minha avó, para poder chegar na minha, que a minha avó é a primeira mulher, conhecendo a palavra de Deus, a pisar no solo ali do Alto Alegre do Norte, conhecido como Alto Alegre do Natim. Então a minha avó foi a primeira crente a chegar naquele lugar. Quando a minha mãe nasceu, a minha avó já era evangélica. E quando eu nasci, eu já tive todo esse ensinamento da minha avó. Então eu considero que eu vim de berço. Eu nunca fui outra coisa na vida a não ser evangélica. Eu não sei o que é estar em outra religião, porque eu nunca passei por lá. Eu sempre fui evangélica. Muito bem, então você teve esse contato com a EBD, né? Com certeza a sua avó, né? Como antigamente a educação é passada de pais para os filhos e assim sucessivamente, né? E na literatura cristã, com certeza também não foi diferente. Irmã Wanda, a senhora também, além de, como já apresentei o seu currículo aqui, a senhora está desenvolvendo um trabalho missionário ao longo de muito tempo aqui já em Bacabal e mesmo por onde ela já tem passado. E eu pergunto assim, a senhora que veio de uma veia, considera a família, né, missionários, primeiro, vamos lá, pastor Valtinho, pastor Valberto, pastor Wagner, e tem isso aqui de outro? Não, pastor, só são esses três. Né? Mas a irmã Maria, né, sua mãe também, eu conheci ela como dirigente ali no Presidente Médici, né? Então veio de uma veia uma veia evangelística. Eu pergunto para a senhora, ao longo dessa sua caminhada como missionária, por onde a senhora já passou, quais os desafios que a senhora tem encontrado? Um desafio que lhe marcou toda a sua jornada? Não, na verdade, eu não tenho nenhum desafio que ficou na minha história, que marcou. Mesmo antes de estar aqui em Bacabal, como eu estou agora, eu evangelizei muito, eu fui missionária na região da Serra da Ibiapaba, eu ajudei muito na região de Viçosa do Ceará, mas me concentrei em Tianguá. E lá tem trabalhos belíssimos que o Senhor tratou comigo, me ajudou, eu fiz, tem mega templos construídos e eu não encontrei nenhuma barreira, né? A maior barreira que a gente encontra é com os da casa. É o acesso,
é a forma como a gente é enviado, é a forma como a gente é tratado quando se está no campo missionário. Mas a maior barreira que eu encontrei até hoje, e eu nem digo que isso me marca, porque já é uma questão corriqueira da nossa realidade missionária, é com os da casa, é a maneira como a gente é tratado. Mas isso não implica em que o trabalho que a gente vai fazer diminua, não, de maneira nenhuma. A obra é assim mesmo, a obra é gratificante, independente do labor, independente da luta, da batalha, mas quando a gente é abraçado pelo Espírito Santo, tudo se torna fácil. É aquilo que a palavra de Deus diz, o fardo de Jesus é leve, é suave. Muito bem, muito bem. Você que está nos acompanhando, porventura ligou o seu rádio agora, estamos no programa EBD no Rádio, e a nossa convidada de hoje está conosco, é a nossa querida irmã Wanda Salles, que é a nossa convidada para estar conosco aqui no nosso programa. Irmã Wanda, a nossa lição, nós tivemos em foco missionário, porque a nossa lição desse trimestre, basicamente, ela é um curso que na teologia nós chamamos matéria de missiologia, né? Vai trabalhar a questão de missões até o confim da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Eu inicio essa conversa com a senhora sobre a nossa revista, lhe perguntando qual a importância de se ter uma revista inteira, né, porque todas as lições da EBD desta lição são voltadas para missões, qual a importância de se ter uma revista inteira de EBD tratando sobre o assunto de missões? É de suma importância. Segundo a Bíblia, todas as profecias estão se cumprindo. Jesus está voltando e resta pouco tempo para a igreja aqui na terra. Então, por isso, nós precisamos avançar. A igreja precisa avançar. E a CPAD está sendo muito feliz em nos presentear com essa temática tão pertinente e tão necessária à igreja atual. Estamos vivendo um tempo em que tudo está avesso. E a igreja precisa continuar firme no propósito missionário, a qual foi convocada a estar e a fazer. Eu oro para que essa temática venha chacoalhar, venha sacudir, venha despertar cada um de nós que fazemos parte da grande comissão para um novo tempo missionário. Muito bem. Então esse assunto, com certeza, como a senhora já citou, vai para chacoalhar as bases, a estrutura da igreja, porque missão, a existência da igreja aqui na Terra, a função dela, sem sombra de dúvida, é fazer missão. Igreja que não faz missão, eu até sugiro que feche, tire o nome, bote clube recreativo, clube social, alguma coisa, né? Que nós vemos hoje, irmã Wanda, infelizmente, os crentes, vamos falar de AD, porque nós estamos na AD, não conhecemos a história das outras, mas no geral, não só que no geral, a gente vê que os crentes hoje eles estão transferindo essa responsabilidade de fazer missão. A função é do pastor, é ele que foi fazer missão. Não, a missão é do auxiliar, essa coisa de departamentalização. Quando a igreja, é bom os departamentos, não estou dizendo que são ruins, mas acontece que quando se departamentaliza, colocou os departamentos, não, o resultado de evangelizar, não, irmão, é do grupo de evangelismo, é eles que têm que evangelizar, não é eu não. Né? Eu pelo menos vejo isso, essa corrente cresceu muito hoje no nosso meio, onde os crentes estão todos quartos escondidos, ninguém quer dar a cara para sair na rua para evangelizar. Eu não sou tão velho na fé, a senhora com certeza já tem mais vivência do que eu, mas eu me lembro na atriz dela, ali quando ele novo convertido, meu irmão, todos domingos a mocidade estava na rua evangelizando. E não era entregando folheto não, porque nós hoje temos que reformular a forma do nosso evangelismo, porque hoje, infelizmente, os irmãos se pegaram apenas em entregar folheto. Né? O que a senhora, a sua visão dessa nova metodologia que está sendo desenvolvida, a questão do evangelismo prático? Todos nós somos chamados a fazer missão. Hoje o que eu vejo é que a igreja ela está querendo se limitar à mídia. E missão é cara a cara, olho no olho, é contato, é ouvir aquele que está ouvindo a palavra de Deus também. Nós precisamos desse feedback. Então eu acredito que a missão ela precisa ser sacudida. A missão da nossa igreja ela precisa ser sacudida. Porque tem muita gente achando que ir para a mídia é o suficiente, não é. Não é. Tem pessoas sofrendo, tem pessoas chorando, que só ouvir a mídia não vai resolver o problema. Ela já escuta isso no dia a dia. Então ela precisa se sentir amada, ela precisa se sentir necessária. E eu estou falando de missão como um todo. Então é de extrema necessidade a nossa igreja, ela ser sacudida no momento e reformular e repensar as questões missionárias.
porque senão a gente vai se estagnar, vai parar no tempo, e outras estão aí avançando. É verdade. Então, porque a missão, ela, apesar da mídia ser muito boa, mas ela não dispensa o contato, olho no olho, aquele abraço, aquele aperto de mão, não é aquele contato físico, aquele calor humano. Aí, irmã Wanda, dentro dessa nossa fala aqui, da nossa revista, da Escola Dominical, um dos pontos tratados na revista é o enfoque etnocêntrico da Grande Comissão. Nos fale, resumidamente, sobre a importância desse enfoque que ele tem para a igreja, né? Olha só no Brasil, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE, em 2010, registrou-se 274 línguas indígenas no país, falada por 305 etnias. E esse enfoque etnocêntrico que a revista nos traz, ele surge como um termômetro, como um medidor daquilo que estamos ou não estamos fazendo pela obra missionária. A missão, ela só cresce quando dentro de nós brota um desejo incontrolável de se fazer novos discípulos, de treinar esses novos discípulos. Mas o que parece é que muitos ainda não entenderam essa ordenança de Cristo. Por exemplo, hoje a nossa igreja, confortavelmente no ninho, plumadinho, quando nascem os nossos filhos, a gente não incentiva esses filhos a seguir os nossos passos, a ser futuros pastores, missionários, missionárias, pessoas que estão lá para levantar, pegar firme no trabalho. Não, muito pelo contrário. Nasceu o bebê, nasceu o filho. Parece que a gente tem algo dentro de nós que nos provoca dor na questão missionária. Porque o primeiro filho, o segundo, o terceiro e todos que nascem na nossa casa, a gente quer que esse menino vá lá para uma boa faculdade, que ele se forme no que dá dinheiro, que antigamente dá dinheiro para a nossa realidade era direito, medicina. Hoje a gente vê que medicina está mais aí trazendo valores, né, para quem se forma e é um bom médico. Então, o que a gente anseia? Que esses filhos vão lá para a medicina. Está errado? Não está. Mas aí, com isso, a gente esquece de formar novos discípulos. E a missão, ela começa dentro da nossa casa. Primeiro, nós somos missionários em casa, para depois olhar para o campo. Então, com isso, o que acontece? Nós precisamos avançar no quesito fazer novos discípulos. Hoje, o que eu vejo na igreja é que o discipulado é muito pouco. O discipulado, ele está atrelado àquilo que a gente recebe no domingo e só no domingo. Mas, irmã Wanda, e o culto de doutrina? Sim, parabéns, nós temos o culto de doutrina. E eu quero já dizer que os dois trabalhos que eu mais amo na igreja é culto de doutrina e EBD. Porque lá a gente ouve a palavra e aprende a palavra. E aquele que conhece a palavra jamais vai andar errado. Então nós precisamos sair dessa fila onde nós estamos e aprender a fazer novos discípulos. Aprender a fazer novos discípulos. E uma outra questão também é que a gente hoje anda cansado. Os tempos hoje nos fizeram cansados demais. A nossa agenda, ela é muito lotada, ela é muito recheada. A gente, quando pensa que amanheceu o dia, já anoiteceu. Até porque parte dessa agenda está concentrada na mídia. E a mídia nos rouba tempo, a gente sabe disso. A mídia nos rouba tempo. Quando a gente olha para a história de Jesus na cruz, o que nós vamos ver? Nós vamos ver ali Jesus carregando a cruz e tem um homem que está passando ali e ele é obrigado a levar a cruz. Quem era esse homem? Simão, de Cirene. Cirene fica a quantos quilômetros daquela região? Quase aproximadamente 1.800 quilômetros. Mas Simão, ele vinha ali todos os anos para festejar, para celebrar, para fazer parte da Páscoa. E naquele momento ele está ali. E a gente vê a disponibilidade de Simão de Cirene, que ele caminha aproximadamente quase 1.800 quilômetros. 1.800 quilômetros vai dar o quê? Do Bacabal a Iapoque? Do Bacabal a Belo Horizonte? E nós, quantos quilômetros estamos caminhando para fazer a obra de Deus? Quantos quilômetros nós estamos caminhando para celebrar a Deus? Para fazer o ID, fazer parte da grande comissão que fomos convocados por Deus. Muito bem, você que sintonizou o seu rádio agora, estou ao vivo aqui no estúdio da AD Bacabal, tá certo? Conversando com a professora missionária Wanda Salles a respeito do nosso conteúdo, da nossa revista. Léo, traz a música aqui e eu volto já já.
Vem com a família pra... Manda os cidadãos para o céu. Muito bem, voltando aqui com o nosso programa EBD no rádio. Uma Wanda ainda continuando falando sobre até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos. Eu pergunto para a senhora, essa lição vai dar um enfoque muito na questão também das missões transculturais. E aí quando nós falamos em missões transculturais na Bíblia, nos vem à mente exemplos do Novo Testamento, mas também há no Antigo Testamento. Nos fale um pouco sobre essas missões transculturais no Antigo Testamento. A própria lição, na lição de número 3, aí da revista, em pauta, nos fala da nação de Israel como um povo escolhido, com um propósito missionário, que apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Vemos também aí a ida do profeta Jonas a Nínive. Mas o que me chama a atenção e que vale a pena ressaltar aqui é a belíssima história de 3 jovens crentes. Jovens que não foram enviados a fazer missão, mas eles viveram uma história missionária bastante interessante. Quando o rei ergue uma estátua e exige que ele se dobre e negligencie o verdadeiro Deus, que foi que aqueles 3 jovens crentes fizeram? Ananias, Misael e Azarias. Eles tomaram a decisão de ser missionário. Eles tomaram a decisão de pregar a verdade que eles conheciam. E eles não se dobraram àquela estátua. E o que foi que aconteceu? Eles foram enviados, eles foram jogados numa fornalha ardente. E o que foi que aconteceu? Aparece o 4º homem, que nós cremos verdadeiramente que era Jesus, estava ali com eles. E quando eles são retirados da fornalha, porque o fogo não os consumiu, a história daquela nação muda. A história do rei muda. O pensamento do rei muda. Então, fazer missão é isso, é mudar a história de um povo. Fazer missão é fazer com que as pessoas encontrem o verdadeiro Deus com o seu poder e soberania. Então, eu registro aqui que a história de Ananias, Misael e Azarias foi uma belíssima história de missão no Antigo Testamento. Certo, uma missão transculturais, né? Missão de Jonas, Ananias, Azarias. Irmã, Wanda, ainda falando sobre missões transculturais, a igreja brasileira, ela tem um grande desafio, né? Por que a igreja brasileira? Porque felizmente, as estatísticas mostram que há um crescimento muito grande dos evangélicos no Brasil, né? E eu espero que esse crescimento seja saudável. Eu me lembro que saiu uma estatística do IBGE há algum tempo atrás, que fez uma previsão que até 2050, 2040, a metade da população brasileira seria evangélica. E aí os antropólogos, sociólogos entraram em ação. Qual foi a preocupação dele? É que essa comunidade evangélica que estava surgindo pudesse mexer com a estrutura da sociedade. Aí os sociólogos disseram, não, se acalme, que esse pessoal está tendo esse crescimento, mas não está mexendo nada na sociedade, né? Então, nós temos esse desafio aqui no Brasil também, mas, sobretudo, a janela 10x40, né? E que continua sendo esse grande desafio. E aí, na sua visão, qual o panorama que nós temos hoje dessa janela 10x40? A janela 10x40 é uma área de extensão terrestre que ocupa parte da Europa, África e Ásia. A área é esta onde se encontra a maior parte da população mundial que ainda não conhece Jesus. São aproximadamente 62 nações. Há quem diga que são 65 nações marcadas por grande pobreza e baixa qualidade de vida, e muito especialmente pela dificuldade extrema quanto à evangelização. Segundo os históricos, 37 ainda inalcançadas e mais de 50 completamente fechadas para o cristianismo. Sem falar nas 3 maiores religiões que estão lá, nessas nações, que são o islamismo, o budismo e o hinduísmo. Então, a janela 10x40 é um desafio constante. É um desafio constante na realidade da igreja. Uma outra questão, já começando o início da sua pergunta, da sua fala, é as dificuldades para nós brasileiros. Nós aqui no Brasil, a gente aprende, desde os primeiros dias de vida, que brasileiro tem um jeitinho para tudo. Brasileiro dá um jeitinho para tudo. Mas nós temos que entender que a missão não tem jeitinho.
ela tem que ser na sua íntegra como ela foi ordenada. Então, para se enviar um missionário a estes países que precisam ouvir a palavra de Deus, esse missionário precisa, primeiramente, de estar consciente do que ele vai viver num país que não é o Brasil, que não tem jeitinho brasileiro. Ele precisa saber do idioma para onde ele está sendo enviado. Ele precisa do apoio maciço de quem está enviando, e não é isso que acontece, a gente sabe disso, que quando o missionário ele chega lá, ele é esquecido. Muitos mandam aquela quantia, aqueles valores para o sustento, que a gente sabe que não é tudo e que muitas vezes não dá nem para começar. E aí eles acham, a maioria das igrejas acha que enviando aqueles valores já está enviando tudo. E não é assim. E eu quero já falar aqui do pastor Walter, quando ele foi enviado para o Peru, ele e a família dele, lá para a cidade de Lima, eles sofreram um grande terremoto, uma escala altíssima. E até onde eu sei dessa história, não teve ninguém da igreja que o enviou para ligar para ele e perguntar se ele estava bem com a família. Toda a história do terremoto, noticiado por todos os canais de televisão, e ninguém sequer ligou para ele para saber como ele estava, se a casa que ele estava morando tinha caído, se ele estava no meio da rua, ninguém nunca ligou. Então, enviar um missionário para enfrentar a janela 10/40 é ter a certeza de que ele vai precisar do apoio moral, do apoio financeiro. Ele vai precisar de ajuda, de muitas orações, porque não é fácil. Mas o ID do Senhor, ele nos ordena a ir e fazer. Então, que a igreja tenha um olhar voltado e um olhar diferenciado para esse quadro, porque não é fácil para quem vai. A janela 10/40 são países, né, que a senhora colocou a sua cobertura, países, sobretudo, onde a religião, o islamismo, tem uma grande ascensão, e sobretudo os xiitas mais radicais que matam mesmo sem dó e sem pena, né? Irmão Vandar, ainda falando sobre esse contexto de até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos, nós sabemos que nem todos são chamados a ir a outra cultura para pregar o evangelho, no caso das missões transculturais. Mas todos nós podemos contribuir para esta pregação do evangelho. Eu lhe pergunto, de que forma, além de ir, não é, de que outras formas podemos contribuir com missões? Eu costumo dizer nas minhas ministrações, e eu não sei quem é o autor dessa fala, eu costumo dizer o seguinte: a missão ela é feita pelos pés de quem vai, pelos joelhos de quem ora e pelas mãos de quem contribui. Então a missão não é feita pelo missionário que vai. Tem que ficar grupos de pessoas orando por ele aqui e contribuindo para que esses valores cheguem até a mão dele. Porque não adianta um missionário ele chegar num país que ele conhece muito pouco e ele levar apenas o sustento. Como é que ele vai produzir material para evangelizar nesse lugar? Como é que ele vai produzir mecanismos para se evangelizar nesse lugar? Porque a gente está falando da janela 10/40 e a gente sabe que lá tem alguns lugares, algumas regiões que a fome é tremenda. Mas se o missionário que vai para lá, ele só vai mal com o sustento de si mesmo, o que ele pode fazer por essa nação? O que ele pode oferecer, né, para essa nação? Porque quando a gente olha para Jesus, Jesus ele saciava a fome física do povo, para depois ele saciar a fome espiritual desse povo. E o que a gente vê é que isso tem, é um embate, é emperrar. Né? É enterrar a história. Então nós precisamos tirar, arrancar essas velhas culturas de enviar missionário da maneira como estamos enviando e começar a ver que eles precisam de apoio, eles precisam do financeiro, eles precisam de oração. Às vezes eu vejo assim, quando se levanta trabalhos de missão, e naquele trabalho de missão, os pastores que estão à frente, eles começam a dizer: vamos orar pelos nossos missionários. Terminou aquele trabalho missionário, aquele culto de missão, e não se fala mais nos missionários. Missionários que estão lá fora, missionários que estão aqui dentro, missionários que estão na nossa cidade, eles precisam da cobertura de oração 24 horas por dia. É assim que eu vejo. Amém?
Amém! Muito bem, estamos falando com a irmã Wanda Salles. Irmã Wanda Salles, muito obrigado por sua participação aqui dentro do nosso programa, tá certo? Foi uma alegria recebê-la. E aí eu deixo aqui nesse momento para que a senhora faça um convite especial para esse meu irmão que está nos acompanhando agora, que está nos ouvindo e que é na EBD desse trimestre, vamos estar sobre missão. Para que a senhora faça um convite para que ele venha a EBD e aprenda mais do Senhor sobre esse tema missão, que é importante para a igreja, que é digamos assim, alguém disse certa feita que missão nasceu no coração de Deus. E aí é muito fácil falar de missão e convidar os nossos ouvintes, os nossos irmãos que não frequentam a EBD, que comecem a frequentar. Para mim é muito fácil falar disso. A palavra de Deus diz que o crer vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Se você ouvir a palavra de Deus, os dons que Deus tem colocado dentro de você, eles vão aflorar. A vontade de fazer missão que Deus colocou dentro do teu coração vai aflorar. Porque você vai ser renovado pela palavra de Deus. E quando nós somos renovados pela palavra de Deus, há um sentimento do céu dentro de nós. Então, se você está aí, não é aluno da EBD, ainda não foi matriculado, acha que a EBD não tem esse impulso, ela não tem essa situação macro na história, então esqueça tudo isso. Venha para a EBD, domingo pela manhã, assista essa EBD, não só assista, participe, para que você se torne uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque é lá na EBD que nós vamos tirar as nossas dúvidas. No culto de doutrina, ele é muito bom, ele é muito interessante, eu convoco você a fazer parte. Mas o culto de doutrina não tem feedback. Na EBD tem feedback. Na EBD você pode tirar suas dúvidas para entender melhor a palavra de Deus. E quando você entende melhor a palavra de Deus, você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. A tua vida muda, a história da tua família muda, porque a bênção que você começa a receber por este conhecimento, ela vai respingar na tua casa, ela vai respingar no teu trabalho, ela vai respingar no meio das tuas amizades. Então venha fazer parte conosco desse time, desse povo que busca conhecer mais a Deus através da sua palavra. Amém? Muito bem, Mabora, muito obrigado por sua participação, que Deus abençoe grandemente essa nova jornada no assentamento da Limeira, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você, irmão Arlindo, que o trabalho ali prospere para a glória e louvor do nome santo do Senhor, Amém. Nosso Deus. Léo, traga uma música e eu volto já. Então vem.